Os versores, você diminui o B de A. Tá certo? Oi? Claro, velocidade, tá certo? Índice vetorial de desespero, qualquer coisa vetorial. Para qualquer intensidade. Por exemplo, outra. F de AC. Quanto é que é a intensidade de AC? É 5,34. 5,34. Aí você multiplica pelo versor em AC. 0,67. 0,67,33. 0,67 de novo, que eu lembro que é igual, e 0,33. Tá certo? Isso aqui também é em quilonewtons. E a resposta do problema? Joga todo mundo aqui na posição certa, tá certo? Multiplica um escalar, multiplicando um vetor, você explica cada um das componentes, né? Escalar, multiplicando um vetor, você multiplica cada uma das componentes. Aí, amigão, você faz a soma, vai para o supermercado, e está na conta. Professor, o versor está sempre no sentido da intensidade? O versor está no sentido de onde você determinar que está o versor. Você olha o problema, estabelece a direção que você quer, usa a geometria e tira o versor na direção que você quer. E quando você multiplicar o versor por um número positivo, esta força, velocidade, grandeza vetorial qualquer, vai estar na direção deste versor. Se você multiplicar por um número negativo, vai estar na direção contrária a esse versor. Então, o versor está sempre na direção da força? Não. O versor está na direção de onde você quer. Depende para onde você quer apontar ele. É tipo dedo duro, tem que apontar para o certo. Nesse caso, está no mesmo sentido. Porque nós fizemos o desenho, a interpretação geométrica, de forma que a B era na direção de B e a C era na direção de C, porque essas são a direção das forças que atuam na estaca, porque esta era a pergunta do problema. Tá certo? Morreu, tá na conta? Faz mais aí pra gente. Aí não, aí temos uma ordem. Né? Professor, vai te abrir, voltando, hein? Então faz dano de mesmo. Ela saiu. Perdeu a vez. Perdeu a vez. Então vamos lá, vamos fazer o desenho. Eu acho que aqui todo mundo tem, não precisa caprichar tanto nesse desenho assim, porque supõe-se que você tenha esse desenho consigo, né? Supõe até que você estudou esse negócio. Então uma rodana que tem um cabo. Tá? Então, ó, esse problema está falando de um peso qualquer. Eu vou botar outro nome, né? Peso W, dá para não ficar igual o peso P, a força P. A medida da força é P, então para não botar P para confundir o meio de campo, tá? Então, um peso é sustentado pelo arranjo de Kohler e Rodana mostrado na figura. Sabendo que alfa é 35, determina o ângulo B, blá blá blá. Eu não vou botar lá alfa igual a nada, vamos ficar alfa, beta, vamos levar até o problema, até o final, tirar as relações que importam e depois você responde o que você quiser, tá certo? Nunca faça um problema saindo botando número igual tarado. Vai levando as letrinhas, tá certo? Aí chega no final você substitui os valores corretos. Não vai levando um monte de número, um monte de decimal, do pico dos infernos, fazendo um monte de conta de bobeira, certas coisas cortam ao longo do problema. Então não vai igual um alucinado botando os números, tá certo? Acostume-se com as letrinhas, tá certo? Então primeiro o que a gente vai fazer? A despeito de responder a pergunta do problema, né? Que pode ser, por exemplo, a relação entre a intensidade
a intensidade da força P e o peso do corpo, tá certo? Poderia ser uma pergunta, né? Não poderia ser uma pergunta? Uma pergunta, qual é a razão, você sabe o que é a razão? Uma divisão, né? Tá certo? Qual é a razão, por exemplo, de P uma W? Né? O quanto maior P ou o quanto menor P é que o peso, de acordo com este arranjo que está na tela, tá certo? Aí a pergunta você vê, você resolve o problema primeiro, depois responde a pergunta, tá bom? Estuda o problema primeiro e depois responde a pergunta. Isso aí pode ser uma pergunta possível, né? Primeira coisa, qual é o objeto mais importante do problema? Oi? É a polia? É o eixo? Lembra que a gente falou de polia, de eixo? Né? Uma polia, né, é um objeto mecânico, não é isso? É um objeto mecânico que roda em torno de um eixo, não é? Tá certo? Se a gente visse essa polia de lado, assim, olhando por aqui, o que nós veríamos, né? O que nós veríamos? Veríamos um objeto mais ou menos assim, ó. Um objeto assim, ó. Certo? De lado a polia, né? Geralmente a polia, ela é trapezoidal, aqui, ó. Tentando caprichar devagar, tá certo? Né? Aqui corre a polia, não corre a polia? Ó. A correia, a corda, certo? O que você quiser, né? Aqui no centro, vamos supor aqui no centro tem um cubo. O cubo a gente falou que é a parte de um objeto onde entra um eixo, tá certo? Né? E aqui pode ter um pino, certo? Certo? Né? E esse pino, vamos botar um pino um pouquinho maior. Esse pino não pode estar enchavetado no cubo, falei grego? Se estiver enchavetado no cubo, a polia não desliza, tá certo? Né? Aí você pode pegar aqui, ó, e usar um dispositivozinho. Quero ver se Sei lá, vai durar mais ou na menos. bateria agora. Espaço do cartão de memória. Para pendurar o corpo. Tá certo? Parece uma roda de sistema. Todo mundo entendeu o que eu quis desenhar mais ou menos? Aqui estaria em corte, assim. Tá certo? Né? E aqui estaria a sua polia, né? Aqui estaria o pino. Lembra que eu falei que o pino é um cara super importante no problema. Tá certo? Todo mundo está em equilíbrio. Mas o pino é um cara super importante. Por quê? O pino primeiro sustenta o peso. Então se você olhar o pino de frente, então o pino é super importante. Todo mundo entende, obviamente, que a polia pode rodar em torno do pino, tá certo? Senão não seria uma polia. Seria um mecanismo de enrolar um cabo que puxaria o peso, tá? Então, olhando o pino de frente, e aí eu falo o seguinte, ó, o pino pode ser um ponto material, quer dizer, o pino é um negocinho pequenininho, tá certo? É óbvio que o pino fica em equilíbrio, existem momentos que torcem, o negócio esquece, tá? Aí a gente comentou, vamos supor que o pino, esse objeto aqui, é um objeto ideal, um ponto, tá certo? Então só vale as equações do equilíbrio pontual. Logo de cara, se eu estou olhando de frente, uma força que atua em cima do pino é o peso, tá certo? É o peso, não é isso? Não é verdade? Não é? E para isso aqui ficar em equilíbrio, quem é que está interagindo com o pino? A carcaça da polia. Tá certo? Não a correia. A carcaça da polia. Tá certo? Então a carcaça da polia, ela tem que responder com o W para cima. No caso, menos W, tá certo? E o pino está em equilíbrio. Resolvido o caso do pino, tá certo? Até agora você não descobriu nada do problema. Tá certo? Só fazer uma distribuição de forças em cima do pino só. Em cima do Porque pino. não tem Quem outra tá no força, pino? não tem outra força em cima do pino, a não ser essas duas. Só tem essas duas. O pino está pendurado no corpo, o corpo está pendurado no pino, o pino está sendo segurado pela correia. Então a correia puxa o pino para cima e for lá. Tá certo? Agora, a polia vista de frente, é um objeto cuja uma das forças que atua na polia é a reação à força que a polia fazia no pino, estou falando grego? Né? A polia tinha que puxar o pino não caía. Terceira lei de Newton, o pino puxa a polia para baixo, tá certo? Estou falando grego? Não. Ih, silêncio, hein?
Ô silêncio. Ô meu pai. Olha o silêncio desesperado. O pino tá parado, não tá? Tá. O corpo não tá puxando o pino? Ah. Tá certo? O corpo não tá ligado na polia, senão seria uma polia, seria um círculo com um negócio soldado ali, tá certo? Então o corpo tá puxando o pino. O pino não cair, a polia segura o pino, tô falando grego? Não. Agora, forças não surgem sozinhas, do nada, tá certo? Se a polia puxa o pino para cima, o pino responde por reação para baixo da polia, tô falando grego? Não. Então, essa força que está aí, apesar de a gente estar colocando W, que é igual ao peso W, que nada, era a reação essa aqui. Tá certo? Terceira lei de Newton começou. Tá certo? Fica em equilíbrio assim a polia? Não. Não é verdade? Que outras forças atuam na polia? Olha, tem um cabo puxando com uma força para cá. Não é isso? Posso apagar aqui que isso aqui está Pode, elementar, pode. certo? Isso aqui é a parte do pino. Tem uma força puxando a polia para cá, chamada de P, não é isso? E depois a gente vê outra coisa. Existem outros dois cabos puxando a polia, tá certo? Tudo bem? Né? Uma puxa para cá, vamos chamar assim de T1, tudo bem? Você poderia também dizer o seguinte, o cabo pode estar preso no pino e o pino também está transmitindo a força para a polia, dá na mesma, tá certo? Tudo bem? E aqui tem uma força T2, não é isso? Tá certo? É esse cabo aqui puxando com força T1 e esse cabo aqui puxando com força T2. T2. O problema é que aparentemente o que é um cabo, são cabos diferentes, são o mesmo cabo que se enrola nesta polia daqui. Se você fizer exercício parecido, e a gente fez a somatória das forças dos momentos de uma polia, a gente descobriu assim, aí relembrando, tá? A gente quando tinha uma polia aqui, a gente não sabia força T1, tá certo? E força T2. Se a polia estava equilibrada, o somatório dos momentos em torno, se a polia está equilibrada, a somatória dos momentos em torno desse ponto é quanto? Zero. Como o braço de alavanca é o mesmo, que é a metade do diâmetro da polia, que é o raio, então essas forças têm que ser iguais, tá certo? Então, olhando para aquela polia aqui do canto, essa polia aqui do canto, as reações de T1 e T2, essa aqui, ó, T2 e T1, elas não são iguais? Então eu posso cobrir isso aqui, ó. Tá certo? Não preciso mais colocar subíndice para 1 e para 2. Estou falando grego? Estou falando grego. Por quê? Porque ela polia de lá. Aliás, se não fosse, que cabo estranho esse, né? O cabo vem com uma tensão, daqui a pouco muda a tensão do cabo, pode acontecer. Mas aí alguém tem que impedir o cabo de girar, mas pode acontecer, tá certo? O mesmo cabo pode ter trações diferentes ao longo do cabo, de um cabo. Quer ver? Olha o que eu vou falar. O mesmo cabo correia pode ter trações diferentes ao longo dessa correia. Quer ver? Imagina uma correia, uma polia, tem uma correia puxando com T1 para cá e com T2 para cá. Isso aqui dá para ficar em equilíbrio? Claro que dá. Se esse cara aqui é maior do que esse aqui não quer girar, então você tem que torcer ao contrário. Só isso, fica em equilíbrio. E a mesma correia tem trações diferentes. Isso. A correia do seu carro é assim. Para transmitir potência, tem que ter trações diferentes. Tá certo? A correia do seu motor ela tem que tracionar mais de um lado e menos de outro. Senão ela não transmite nada da potência. Tá certo? Estou falando grego? Tá certo? Engenheiro mecânico tem que saber isso aqui, hein? Então, por uma mesma... Isso aqui é igual por causa do equilíbrio naquela rodana. E essa rodana aqui, não tem ninguém torcendo essa rodana, lembra? O pino permite a rodana girar livre. Porque se o pino prendesse, a história era outra. Estou falando grego? Tá certo? E a maioria das não se acostume com polias que passam uma correia por uma polia. Ah, não, André falou que a tração é igual. Não falei nada disso. O que eu falo é com uma polia que pode girar livre em torno do eixo, sem ninguém tracionando a polia ou torcendo. Aí sim, as duas forças são iguais. Mas uma polia que está ligada no eixo pode ter sim
trações diferentes. Ó, presta atenção. Falei grego? Não. Oi? Agora só, olha o somatório dos momentos com relação a essa polia aqui. Essa força faz momento? Não, porque ela está ligada no pino. Tá certo? Pelo desenho. Essa faz momento? Sim. Faz. Essa faz momento? Faz. A reação do pino na polia faz momento? Não, porque está com o próprio pino. O pino a gente cara como um ponto. Tá certo? Estou falando grego? Então o que eu posso dizer? Que esse é igual a esse. Ó, esse é igual a esse. Ponto raio da polia? Oi? O raio da polia. Olha, não contar conta, mas para tirar os momentos, ó, ambos os braços de alavanca, em torno do qual você vai fazer o momento no centro do pino, são iguais. Você pode até querer chutar um valor x aqui, aí fazer P vezes x é igual a T vezes x. Se x não for zero, T igual a P. Então eu posso apagar isso aqui, ó, e botar P. Tá certo? Se os raios fossem diferentes, Mas aí a polia não seria circular. seria dos... Não, seria uma bagaça assim. Um ovo. Poderia acontecer. Se você quisesse um dispositivo que ao girar tracionasse as cordas, tá aí um dispositivo que faria isso brilhantemente. Não é verdade? Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu isso aqui? Aí agora, tá beleza. Agora tá beleza. Vamos fazer somatório das forças na direção X e somatório das forças na direção Y na polia igual a zero. Tá certo? Agora olha só, nós temos que transmitir a realidade das forças para a realidade geométrica. Por exemplo, aqui já está dito que esta força aqui faz um ângulo alfa, tá certo? A outra aqui faz um ângulo beta, mas atenção, é com a vertical, tá certo? Aqui esse ângulo que esses dois fazem é com a vertical. E aí você pode escolher ou fazer o problema de duas maneiras. Ou você pode escolher fazê-lo utilizando triangulinhos, ou você pode escolher o problema fazendo projeção. Vocês querem que eu faça um ou outro, ou os dois? Ou os dois. Então a primeira referência que você tem para começar esse problema, que é clara para mim, espero que seja clara para vocês, é a vertical do local. Não é? Não é a vertical do local? Na vertical do local nós podemos traçar a força peso, sem medo de ser feliz. Tá certo? Aí depois nós temos que passar assim numa direção que faz beta com a vertical 2P, e depois numa direção que faz esse revesguete aqui para a esquerda com P, tá certo? Então vai ser mais ou menos assim, ó 2P e P. Realmente guardado aqui as proporções, que eu não fiz direito. Vou tentar caprichar mais. Vou fazer assim, que eu acho que agora isso aqui agora deve estar chegando mais perto da realidade, tá certo? Então esse carinha aqui está com intensidade 2P, esse cara aqui está com intensidade P. Mas presta atenção, vamos traçar uma outra coisa que é muito importante, a horizontal, porque a vertical, vamos traçar a horizontal. Por quê? Eu sei que esse ângulo aqui não é alfa, não é verdade? Opa, não é isso? E nós sabemos também que a vertical que passa por 2P, aqui assim, ó, quanto é que é aqui? Beta, não é? Isso. Então quanto é que é aqui? Beta, tá valendo? Tá certo? Aí aqui vai ser 2P. Isso aqui é W. Tá certo? Certinho? Tá bom. Você está usando aí o método do paralelograma? Estamos. Aí sim. Estamos sim. Você consegue ver o paralelograma aí? Beleza. Para quem não consegue ver o paralelograma, você torceu a cara. Paralelograma? Eu estou vendo um triângulo, tô vendo? Mas ele está falando assim, ó. As somas, as forças somam zero, tá certo? Esse mais esse mais esse é zero, tá certo? Assim, ó.
W mais a força 1 mais a força 2 é igual a 0, não é? Mas se você pegar, sei lá, por exemplo, menos W, né? Jogar para o outro lado, não é igual a 1 mais 2? Então, olha só, ó, pega essa força para cá, traz essa força para cá, olha a regra do paralelogramo. Essa mais essa igual menos essa. Deu para ver? Ah, cadê o paralelogramo? Tá aí o paralelogramo, tá certo? Eu só peguei a parte do paralelogramo que interessava para mim. Todo mundo entendeu? Aqui está a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo também dá na mesma se você fizer a soma com um vetor com muito respeito pegando no rabinho do outro. Tá certo? Então quando eles somam 0, eles fecham um triângulo, cada um no seu rabinho do outro. Falei grego? Não. Muito bem. Aí lá vai. Regra, leia os senos que vocês aprenderam com o André. Como é que fica aqui, ó? Olha lá. P está para Seno de beta. assim como W está para Ih, ficou esquisito, mas pera lá. Quanto é que é esse ângulo aqui? Esse ângulo é 90 menos beta. Algum preconceito contra aqui sobre 2? Muito bem. Então como é que fica? Esse cara está para seno de beta, assim como o W, em amarelinho, está para seno de quem? Pi sobre 2 menos beta. Não. O ângulo todo do triângulo que beta é oposto é alfa. O plano de vocês eu me arrumo todo. Alfa mais pi sobre 2 menos beta. Ah, a gente esqueceu de somar o alfa. Hã? Só faltou o alfa no final. O plano de vocês eu me arrumo todo. Tá bom? Aqui. Deu para entender? Tá certo? Então como é que fica? Fica P sobre W é igual a seno de beta sobre seno de alfa menos beta mais pi sobre 2. Aí você pode... Existe uma transformação trigonométrica que relaciona esse seno e se dane. Pega agora os dados do problema. Ah, aqui é 30 graus, aqui é 35. Se liga na calculadora que se tiver em radianos, não é 30. Pelo amor de Deus. Se a calculadora tiver em graus, isso aqui é 90. Ah, meu pai. Tá certo? Pelo amor de Deus. Tá certo? E aí vocês vão fazer as continhas e tirar P sobre W. Tá certo? Ou vocês... Todo mundo entendeu isso aqui? Todo mundo entendeu? Sim. Tá bom, tá igual substituição não, né, galera? Sim! Não! O pessoal mais velho sabe o que é. É uma câmera com foguete que a criança fica falando, sim, não, você quer uma Ferrari? Não! Vocês não lembram? Você troca uma bicicleta por uma chupeta. Isso. Sim! Tá? Espero que esteja sendo assim. Nós podemos também fazer o mesmo probleminha. Oi, Galo. Como é que é? Ah, ó, o ângulo do triangulinho que está aqui, ó, do qual W é oposto, é esta bagaça toda aqui. Então é alfa mais isso aqui. Só que isso aqui é o complemento, isto é, aquilo que soma 90 de beta. Então é pi sobre 2 menos beta mais alfa. Tá certo? Agora nós podemos também fazer somatório das forças em x igual a 0. Somatório das forças de y igual a 0. Né? Aonde a gente está chamando aqui arbitrariamente x para cá de positivo e y para cá de positivo. Estou cometendo algum crime contra os direitos humanos? Não. Todo mundo está entendendo? Agora vamos lá, como é que fica o somatório das forças em x igual a 0? Por exemplo, W contribui em x? Não. Não. Esse cara contribui em x? Sim. Qual é a projeção de 2P na direção x? Não que vocês não saibam, mas deixa eu botar aqui e ver se alguém reclama. É isso? Certo? A projeção de 2P em x é essa aqui, bichão, ó. Ó, ó. Não é essa? Essa é a projeção deste vetor neste eixo. Tá certo? Você poderia também falar assim, ah, é o cosseno desse ângulo. Pois é, mas só que o cosseno de π sobre 2 menos beta é o seno beta. Tá certo? Então, conforme você olhar o problema, se você olhar de um jeito ou olhar de
ver 2P seno de beta, você vai ver 2P cosseno de π sobre 2 menos beta. Mas lembrando que o cosseno de π sobre 2 menos beta é o próprio seno de beta. Porque o seno e o cosseno são iguais em ângulos complementares. Tá certo? E aí a cabeça começou a embaralhar. Aí, amigo, menos. Não foi para lá? Não remou para lá? Era com mais. Agora vem para cá. Com menos. Com menos. O P não balançou para um lado, agora o P não tem que balançar O outro. para o outro. De quanto? Da projeção agora de P na direção do eixo X. Essa direção é P cosseno de alfa igual a Zero. zero. Tá certo? Aí, amigo, este aqui corta com este, como é que fica? Cosseno de alfa, É igual. não é isso? É igual a 2 Seno de seno de beta. beta. Tá certo? Certo. Que foi uma relação que a gente não tirou dali. Mas a gente poderia ter tirado se continuasse fazendo Mazaré do seno contra o Cleminho, tá certo? Agora a somatória das foi. Nada? Eu queria saber a relação que significa força V sobre peso da. Então, eu falei assim, que uma das perguntas desse problema poderia ser quanto é que é P sobre W? Uma das perguntas possíveis. Uma das perguntas possíveis poderia ser qual é a razão entre P sobre W? De repente você está interessado em quanto esse sistema de polias te permite, no caso não multiplicar, mas dividir a força que você está tentando levantar. Será que isso aqui é um terço, um quarto, um quinto? Aí você sabe que se aqui não tiver 2 toneladas, se for um quinto, você vai puxar 2 toneladas sobre 5, 400 quilos. Por aí vai, entendeu? Deu para entender o que eu quis dizer? Então isso aqui é uma pergunta de interesse. Pode cair na prova uma pergunta dessa, né? Pode cair na prova. Uma pergunta de interesse. Ele pode dizer o W. Aí você tira o P. Aí, com isso aqui na mão, você pode fazer o que quiser. Então, isso aqui é uma relação, não é? Agora, somatório das forças em Y. O W contribui com Y? Com quanto? Com quanto? Qual é a contribuição do W na direção Y? Total. Total? Total. O que é isso? Total full power? Power. Motherfuckers. Hã? É o quê? W, é isso? Total. Hã? Ele é o próprio? Não, que porra é essa? Ele é o próprio Y? Não, ele está completamente encostado na direção Y. Ele não é o eixo Y, tá certo? Força é força, sistema de coordenada é sistema de coordenada. Banana é banana, maçã é maçã. Tá certo? E aí, bicho? É W, então, no final das contas, quanto é que eu escrevo lá? É full Só que power, é- eu escrevo lá full power. Não. Hã? Quanto é que eu escrevo? O que eu escrevo lá? Somatório das forças em... Aonde? Somatório Y. das forças em... Y. Em Y. Como é que começa a história? Igual a zero, certo? Aí Certo. equilíbrio. Como é que começa? Não é menos W. W, né? Mas não é menos W? Opa! Aí, porque ele tá na direção, se a gente arbitrou que Full o... power, amigão. Porra nenhuma. Full ré. Enquanto tu tava na direção, porra, também ela tava pra lá. Preste atenção. Tá certo? Olha você se estrepando, certo? Olha você fracassando. Agora vamos às projeções de cada uma das forças nas direções Y. E vejam que apesar de W estar caindo, as outras estão contribuindo para subir, de modo de equilibrar, tá certo? Então aqui, ó, 2P. Qual é a projeção de 2P na direção vertical? Cosseno É mais, né? é Cosseno. de beta. Tá bom, vamos que vamos. E a outra também é mais, não é? Pra Mais. cima, né? Esse ano já tá. Agora tá sossegado, né? Tá certo? Certo. Né? E como nós aqui nós estamos humildemente preocupados com P sobre W, não é verdade? Nós estamos humildemente preocupados com P sobre W, nós vamos dividir todo mundo por W. Certo? Então como é que fica? Menos 1 mais 2P sobre W, cosseno de beta, mais P sobre W. P sobre W, Seno de alfa. seno de alfa igual a Zero. 0. Para a coisa ficar mais bonita, eu tiro menos 1 daqui, Joga do outro lado. jogo para o outro lado, 9 fora nada, quanto é que vem? 1. Bota a P sobre W na evidência, como é que fica? P sobre W
Em evidência vai ficar 2 vezes Cosseno cosseno de beta mais mais o seno de alfa igual a 1. E aí fica E sobre W, certo? Igual a 1 sobre 2 cosseno de beta 2 cosseno de beta mais seno de alfa. seno de alfa. Tá certo? Certo. Tudo carrega. Alguma coisa errada aí? Eu acho que está tudo certo. Né? Divide por 1. Divide aqui. O 1 foi para o outro lado. Aí o P sobre W está em evidência. Por 2 cosseno de beta mais seno de alfa. Dividiu. Ficou 1 sobre. E está tudo certo desse lado. Interessante que uma resposta não deu igual a outra. Oh, meu Deus! Uma resposta não deu igual a outra. Né? Não é verdade? É uma desgraça isso, a princípio? Não. Há quem diga que isso pode ser uma desgraça. Uma coisa não deu igual a outra, a princípio pode ser uma desgraça. Tá certo? Pra gente, eu acho que eu fiz tudo certinho. Tá certo? O que falta é desenvolver este terminho aqui, ó. O que falta é desenvolver este terminho aqui. Tá certo? Então vamos lá. Não, vamos lá não. Qualquer jeito de fazer o problema tá certo. Certo? Eu não vou ficar aqui falando de trigonometria à eternidade, tá certo? Existe uma forma para seno de A menos B. Seno de A menos B. E se eu não me engano, é seno de A Mais cosseno de B. cosseno de B Menos seno de de B. B Vezes cosseno cosseno de de A. Aí tem que lembrar que cosseno de A é 2 seno de B. E aí jogando a fórmula toda eu acho que isso vai dar certo. Tá legal? É isso mesmo. Mas aí a gente não vai fazer isso, a gente vai pra frente, porque não tem nada que ficar fazendo trigonometria. Se o sujeito dá A e B aqui, por exemplo, você dá o cosseno de alfa, e dá o cosseno de alfa, você tira o ângulo beta, você precisa e resolve o resto do problema. Tá certo? Fizemos 2 jeitos para vocês verem. Dúvidas? Dúvidas? Nada de dúvidas? Oi? Avalia seu exercício de Quase tira a memória. Tá Eu vendo? não vou avaliar isso, eu combinei com vocês que Lá eu tá não vindo ia lá fazer pra isso. cá. Então lá tava cheio, tem 6 GB aqui agora. Eu tinha usado 1, alguma coisa, então ele tava cheio. Isso Agora, vai crescer pra mas daqui a pouco, acho que até o final Vamos desenhar da aqui, metade, tá? eu já vou usar metade da capacidade em si. Então eu vou ter que descarregar hoje e apagar, porque senão não tenho Tem ferramenta depois. pra trabalhar amanhã. Mas normal, isso é de menos. Isso é de menos. Vamos lá, isso é de menos. Na página do livro dela é a página 25, problemas é o 2.5 na página 20, isso é cabalístico. 2.5 da página 25. Tô te atrapalhando aqui do gravador. Tentando filmar aqui, né? Acabou a bateria da bendita câmera. O desenhozinho dela é esse aqui, tá? Na página 25, exercício 2.5 no ano de 2005, certo? Essa é a edição de 2005, em campo, tá? A força de 200 newtons, essa do quadro, pode ir? Olha só. A força de 200 newtons deverá ser decomposta em componentes segundo as linhas. A linha B, B'. Determine o ângulo alfa por trigonometria, sabendo que a componente segundo a linha é de 150. E qual é o valor correspondente segundo B'? Tá certo? Deu para entender todo mundo? Então a pergunta é avaliar alfa
avaliar o valor de alfa sabendo que a projeção da força de 200 newtons na direção A linha vale 150. O que significa projetar o vetor no eixo? É pegar a ponta do vetor, traçar uma linha perpendicular à reta que você deseja a tal procurada projeção até aqui. Tá certo? Falei grego? Não. Aí, o probleminha fala que a componente projetada de 200 na direção A linha vale 150 newtons. Tá na cara, como é que tira alfa, né? Como é que é? Cosseno de alfa é igual a quanto? 150 sobre 200, zero, bota com 0, divide por 5, como é que fica? Divide por 5 fica 3 sobre 4. 3 sobre 4, isto é um mal falado, esse é uma falada. 0,75. Não, 3 sobre 5, né? Ó, divide por 3, não, divide por 5, aqui é 3 3 sobre 4. sobre 5. 3 sobre 5, 5, desculpa, professor. 3 sobre 4, mano. 4. 3, 5, 15. Aí você vai na sua calculadora, tá certo? Sem muito mistério. Aí vai fazer arco cujo cosseno, geralmente é assim, na calculadora é assim. 41,41. Cujo cosseno ou cosseno elevado a menos 1. Façam o teste anti-mongol. Façam o arco cosseno de 90. Mas não dá certo. Tô avisando. Certo? E aí o alfa é o arco cujo cosseno é 3/4 na unidade que a sua calculadora está setada. Atenção, hein? Geralmente fica na parte de cima da tela. 41,40. Então 40 graus, é isso? Tá certo? Aí você botou o cosseno 90, deu 1. Ô, Luciano. Hã? Tem medo? Você me gosta a porra desse resultado aqui. Primeiro, cosseno 90, tá quanto? Vamos lá, bichão. Dá 0. 0. Ó, aí beleza, bate. Bateu. E esse é o teste essencial, cosseno 90 é 0. Aí começou Beleza. o jogo. Agora, cosseno é menos 1, arco cosseno 3/4, aí 41,4. Morreu? Morreu? Aí a segunda pergunta do problema é a seguinte: qual é o valor da correspondente? Qual o valor correspondente da componente segundo B, B'? Segundo B, B'. Ah, bicho, agora o problema é o contrário, né? A componente segundo B, B', vamos dizer assim. Então a força segundo B, B' é 200 vezes o cosseno de quem? 45 mais 41,4. Tá certo? Desculpa. Não é isso? É o cosseno que a força faz com o ângulo. Qual que é a pergunta? A pergunta segunda, tá? Qual é o valor correspondente da componente? Deve ser dessa força, né? Segundo a linha. Não, segundo B, B', desculpa. Segundo B, B'. Tá vendo? É a componente é a projeção. Componente, projeção. Tá certo? A projeção é o método pelo qual você obtém a componente, tá certo? Mas ele pergunta a componente aqui. projeção vertical já? 150 150? gente dá um ângulo. Esta pergunta é boa. Todo mundo entendeu o que ele falou? Não. Ele falou assim, olha como é que eu gostaria, olha como a vida é mais fácil segundo o Rafael, a vida é muito mais fácil. Ele pegaria a projeção que ele já tirou, bate 150, que ele já sabe, e projeta para 45. Bate. Pergunta. Uma força pode ser a soma de outras duas, né? Por exemplo, esta força de 200 é a componente vertical e a componente horizontal. O problema é que é a projeção desta força sobre este eixo. O Rafael quer tirar a projeção desta força sobre este eixo. Problema. Esta força aqui, esta componente de força, não projeta nulo sobre o outro eixo. Se esta projeção
acontece? Quando esse eixo é perpendicular. Então a sua pergunta só resolve o seguinte: quando esta bebelinha fosse perpendicular à horizontal. E aí a própria resposta seria semicircular. Não pode. Tá certo? E o que você faria, olha o que você ia fazer, ó. Você ia fazer isso. Você ia projetar a componente aqui. Tá certo? Aí é fracasso. Você está esquecendo a projeção disso aqui. Esse carinha aqui, ó, todo. Tá certo? Se eu tivesse paralelo aqui, ó, essa projeção desse cara todo aqui. Tá certo? Então aí ficou esquisito. Não pode, tá? Tá certo? Todo mundo entendeu a dúvida dele? Tudo é importante. Então, mas essa projeção, na realidade, é a soma dos dois ângulos. O alfa e o 45, você... Como é que repete? A projeção de um vetor no eixo, ó, esquece o problema. Está aqui um eixo, e aí o vetor. A projeção do vetor no eixo é parte da ponta do eixo que desça numa reta perpendicular, passando pelo ponto em questão, perpendicularmente à reta aonde se deseja fazer a projeção, e esta aqui é a componente deste vetor, segundo esse eixo. Um abraço a Deus. Então a resposta do B é a tração perpendicular ao ar. E isso é porque está tão esquisito fazer isso, olha só. Seria isso. Quer ver? Faz a conta. Será que não dá um valor pequenininho? Faz a conta aí, vê se não dá um valor pequenininho. Oi? É 200 vezes o cosseno de 86,4. Deu quanto? Ah, viu bem menor que 200. 12, piriri. Isso é Newton, né? Newton, certo? Professor, aí você faz uma componente diferente. Tá no livro. Ou então eu estou ouvindo, eu estou vendo a pergunta errada. Porque ali bebelinha, você tem que fazer 180 vezes a transformar toda a dinâmica. Fala aí, desculpa. Você fazer o bebelinha em relação ao bebelinha, Eu tenho que tirar, para fazer com relação à bebelinha, eu tenho que tirar o ângulo do vetor com relação à bebelinha. E o ângulo é 45 mais 41. Vou ler a pergunta, que eu posso ter feito a pergunta errada, e estou respondendo aquilo que não perguntou. A força dos 200 N deverá ser decomposta em componentes segundo as linhas A' e BB'. Determine o ângulo alfa, com trigonometria, foi o que a gente fez. Não deu 41? Não? Não, esses livros também podem estar errados, porque os caras fazem tanto exercício. 2.1. Agora já fez várias coisas. Capítulo 2. 2.5. Um abraço, tá 25,1. Não, tá errado. Tá errado. A componente segundo a linha, ele está dizendo que é 150. A gente fez 150 sobre 200, tirou, dividiu por 5, 3 por 4. Eu fiz assim, inicialmente, cosseno, tá? É isso aqui. Aí não bateu tudo e... Não, é isso aqui, tá bom? É isso aqui, tá bom? Mais alguma coisa? Salva besteiras máximas de graus aí, pelo amor de Deus. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Não, assim,